Om Shanti. So, welcome all of you. And before we start, Om Shanti, sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos, faremos um minuto de silêncio. Invocaremos o Ser Supremo. welcome once again to the Values for Life. Sejam bem-vindos aos eventos especiais do Valores para a Vida. Estamos na temporada de festivais que começaram já no mês passado, onde foi o grande festival de Raksha Bandhan celebrado no mês passado. E agora o próximo é o Janamastami, que aconteceu na segunda-feira passada. Nós gostaríamos de ter feito naquela altura, mas como temos a agenda, né, dos valores para a vida, então pensamos em fazer nesse sábado. Estamos muito felizes que a irmã Shilo, uma irmã sênior do Raja Yoga, professora sênior. Então, eu perguntei se a Sister Shilo poderia fazer dar essa aula e ela aceitou. Então, agradeço muito a Sister Shilo. Então, antes de começarmos, vamos colocar uma música especial do Janamastami e a Sister Shilo vai dar drishti em todos nós. Om Shanti. Então, Om Shanti, irmã Shilo, vamos começar primeiro com drishti e depois daremos continuidade, ok? In a world of heavenly beauty, in a world of happiness and joy, warm sunlight golden, calm nights are sweetened by the fragrance of jasmine. The sound of the peacocks in the mornings like melodious trumpets. The children of the sun rise to play with Sri Krishna. Krishna was the prince of the land of divine kings, and he is coming back. Sri Krishna is coming again. Will you play with Sri Krishna again? Sri Krishna is coming again. Will you be the Sri Krishna again? It's the time
Shri Krishna. All its joy world, the cycle of spun completely, and Shri Krishna is coming back again. Will you play with Shri Krishna again? Shri Krishna is coming again. Will you be the Shri Krishna again? Shri Krishna is coming again. So will you play with Shri Krishna again? With this very joyous, already filled in our heart, we want to welcome. Então, com os nossos corações preenchidos, damos boas-vindas à Irmã Sheila com essas flores. All of us. Obrigada. Então, essa flor é de todos nós. Seja muito bem-vinda. Thank you so much, Anu sister. And it's always a privilege to Então, é sempre um privilégio dar as boas-vindas e apresentar a Irmã Sheila. Sei que muitos já a conhecem, mas como há pessoas novas aqui na... Então, como vocês sabem, a Irmã Sheila está na Brahma Kumari já há muito tempo. Então, ela veio para o conhecimento com 12 anos de idade. Então, eu pessoalmente, desde novinho, desde os anos de 1990, que eu já ouço a Irmã Sheila. Ela foi uma das primeiras irmãs da Brahma Kumaris a aparecer na televisão. Então, me lembro na televisão Z, de manhã, com as palestras que iam ao ar. Então, em muitos programas de televisão, ela aparecia, né, na Índia, e agora nós temos o próprio canal, que é o Awakening Channel. Então, ela também é responsável da parte da educação e de pesquisa, também abriu muitos centros, né, principalmente na Índia, mas também fora da Índia, como na África, entre outros. Então, a introdução nunca está completa até que eu faça um poema. Como vocês todos sabem, ela foi abençoada com Sarasvati. Então, com o Sarasvati nos seus lábios, ela nos inspira com as profundezas do conhecimento. Ela, então, motiva muitas pessoas através da sua voz divina e doce, trazendo as pessoas para longe dos barulhos do mundo. Então, quando vocês ouvem os comentários de meditação da Didi, você entra num estágio incorpóreo em um segundo. Então, com esses comentários tão suaves de meditação, então somos capazes de fazer um inventário interno. Ela é da coordenação da ala educacional, então ela nos encoraja a sermos estudantes, que nos ajuda a ter um estabelecimento com Deus.
E só repetiu. Então, antes de passar a fala a Didi, and again, Didi will be speaking for say around 45 minutes till 9 p.m. India time. a Didi vai falar por 45 minutos e depois vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Teremos 15 minutos para 15 últimos minutos para as perguntas. Tem muitas perguntas sobre Krishna. Então ela vai falar agora sobre o significado espiritual de Janamastami. Om Shanti. Om Shanti. I'm very, very delighted. Estou muito grata de estar falando hoje com todos vocês sobre esse tema tão interessante, que é o significado espiritual de Janamastami, que significa, Janamastami significa o nascimento de Krishna. Todos nós sabemos que a Índia é uma terra de festivais. 365 dias no ano, nós podemos dizer que há mais de 360 festivais na Índia. Porque todo dia há um festival. Mas o Janamastami de Krishna, o nascimento de Krishna, é o festival mais alegre de todos, porque é o dia que eles dizem que Krishna nasceu. E há muitas histórias sobre Shri Krishna. Mas vamos compreender realmente, verdadeiramente, o significado espiritual desse nascimento de Janamastami de Krishna. Esse dia é um dia muito feliz, muito cheio de alegria, onde se canta os parabéns para Krishna. No 30 de agosto é comemorado Janamastami. E podemos dizer que Janamastami é para nos relembrar como Shri Krishna veio há 5.000 anos atrás e ele voltará. Shri Krishna é uma alma muito especial. Ainda hoje os devotos louvam Shri Krishna. Ele é o primeiro príncipe divino da Idade do Ouro. Então, no dia 30, conforme comemoramos o Janamastami, vimos como à noite, depois da meia-noite, Shri Krishna nasce, então, como é dito. Então, as mães, as irmãs, todo mundo, eles passam a noite no templo e eles têm um balanço, um berço feito para Shri Krishna, onde ele está a dormir. E à meia-noite eles balançam aquele berço, seja as mães, as irmãzinhas mais novas, os homens, todos balançam aquele berço e dizem que Shri Krishna nasceu. Shri Krishna é mostrado como um bebê, como uma criança. Mas dizemos que uma criança chora, não é? Mas Shri Krishna nunca chorou na sua vida. Ele é sempre mostrado muito, muito feliz. E as mães sentem que elas têm que ter um filho como Krishna. As irmãs mais jovens também, elas pensam que elas
tem que ter um marido como Shri Krishna. Então, as mães querem um filho como Krishna e as moças mais jovens querem um marido como Krishna. E os homens gostariam de ter um irmão ou um amigo como Krishna para poder brincar, porque Krishna era brincava muito, era muito brincalhão. Estava sempre alegre, sempre a tocar a flauta, a cantar músicas. Qualquer um que ouvia a música ou a sua flauta, então essa pessoa começava a dançar. Eles mostram as golpes a dançarem, então as mulheres ouviam a música, né, que vinha de Shri Krishna, então até as vacas dançavam. Tanto encantamento, podemos dizer, magia que havia nessa música tocada por Shri Krishna com a flauta. Então, deram também tantos nomes a Shri Krishna. Shri Krishna é chamado Madhusudan, é como se fosse mel tão doce, tão adorável, amado por todos. Dizem que ele nasceu em Mathura, mas tinha lá um grande demônio, então o tio dele, o tio materno dele, ouviu essa voz angelical que dizia que esse filho que a sua irmã vai ter, ele vai ser responsável pela sua morte, ele nasceu para te matar. Então, ele colocou a irmã dele, o marido, numa prisão, para assim que a criança nascesse, ele poderia matar aquela criança. Então, eles tiveram 7 filhos, matou todos, e o 8º filho era Krishna. E aquele momento foi mágico, porque era meia-noite, estava bem escuro, todos foram dormir, até os guardas da prisão foram morrer, estava a chover muito fortemente. Então, o filho viria para matá-lo, né? O tio viria para matá-lo. Então, o pai o pai de Krishna colocou ele num cesto e o atravessou pelo rio Jamuna. E trocou o filho por uma menina que tinha acabado de nascer, de um amigo dele, a filha de um amigo dele que tinha nascido. Então ele fez a troca, o tio viu, queria matar a criança, mas ele olhou, mas ele disse, é uma garota, não é um menino. Mas Shri Krishna estava a salvo em outro lugar. E ele disse, não importa, seja menino ou menina, eu não quero que essa criança viva. E tentou matar então a criança. Então aquela criança, a menina, ela simplesmente se transformou num anjo e voou. E eles dizem que é aquele que... Então o demônio disse, né? Aquele que vai te matar já nasceu. Então todas as crianças que nasceram naquele dia ou naquela noite, ele mandou matar todas. Mas Krishna esteve sempre a salvo. Nada nunca aconteceu com ele. Não importa o quanto esse demônio Kans tentou matá-lo. Então, em outra história, dizem que Krishna apareceu numa folha, flutuando no rio, com o dedão do pé, o dedo grande do pé na boca. Uma postura muito feliz e desfrutando, deitadinho na folha. E ele está ali simplesmente tranquilo e desfrutando. Então há essas 2 histórias
Dizem que ele veio do oceano, numa folha. Depois da aniquilação do mundo, tudo foi destruído, então o Shri Krishna é a primeira folha da árvore. E agora temos de compreender o significado espiritual de tudo isso. Porque, de fato, o ato divino que é mostrado no Bhagavad sobre Sri Krishna é um ato divino de Deus, Shiva, o Pai Supremo, que vem no final da Idade de Ferro, no começo da Idade do Ouro, o que nós chamamos de Idade da Confluência. A confluência entre esses dois ciclos, que é o fim de um kalpa, de um ciclo, da Kali Yuga, e o início do próximo ciclo, que é a Satyuga. Então, ele vem na Idade da Confluência, dá conhecimento espiritual para todas as almas através do médium Brahma. E aqueles nascidos da boca, através da boca de Brahma, são então aqueles que se tornam Brahmas. Então, como esses se tornarão divindades, Krishna é o primeiro ser divino nascido na Idade do Ouro. Como o louvor de Shri Krishna é infinito, dizem que ele é completamente virtuoso, que ele tem todas as virtudes, não há nenhuma virtude que falta nele. Então podemos imaginar quão elevada era aquela alma. Ele também é chamado de 16 graus celestiais completos, como a lua cheia, né? Para se tornar completa. Então, isso significa que ele tinha a luz completa da lua, né? Era uma alma completa e perfeita. Perfeito com todas as virtudes e completo com todos os graus celestiais. E ele foi considerado ser duplamente não violento. Completou todas as disciplinas na vida. Ele nunca fez nada de errado em sua vida. Mas então no Bhagavad, que é a escritura, há muitas histórias sobre Shri Krishna. Como ele era travesso, ele roubava a manteiga. Gopis and many things. Como ele roubava as golpes. Então mostram a magia dele. Como ele matou o demônio. Como ele levantou uma senhora que era muito velhinha. Então, como ele tocou nela e ela se tornou uma mulher jovem. Então, é como se as pessoas que estivessem enfeitiçadas, a Krishna tocava essas pessoas e elas voltavam a se tornar as divindades que eram. Então, muitas histórias dizem que Kans, que era o demônio, mandava Putna, que era um demônio feminino, mandava ela para matar Krishna. Então, Krishna matou todos eles. Então pensamos, como isso tudo pode ser possível? Ele roubava manteiga, quando ele era criança ele comia terra, e aí a mãe perguntava se você comeu terra? E ele dizia não. E ela falava, abra sua boca. E quando ele abria a boca, então era visto o mundo todo dentro da boca dele. Então a mãe dele ficava surpresa, como é que era isso? Ele era apenas um bebê. Mas, na verdade, Shri Krishna é a forma corpórea de Vishnu. E Vishnu, na verdade, nós dizemos que é a forma combinada de Lakshmi e Narayana. E Shri Krishna
é a forma infantil de Narayana, é a criança, Narayana se tornará, que se torna depois Narayana. Então, de acordo com a Brahma Kumaras, nós acreditamos que Radha e Krishna, depois das suas núpcias, quando eles se casam, eles se tornam Lakshmi Narayana. Então, Shri Krishna foi o primeiro príncipe. E quando é dito que ele roubou a manteiga, de fato, a manteiga significa a essência. Nós temos a manteiga a partir de revolver, de mexer muito. Então, o Shri Krishna, ele obtém a essência do mundo, é isso que significa. Ele se torna o primeiro príncipe da Idade do Ouro. Podemos chamá-lo de a primeira folha. Então, quem é a semente? A semente, de fato, é o Ser Supremo, que vem no final da Idade do Ferro, no começo da Idade do Ouro, a Idade da Confluência, entra num corpo já velho, a quem ele chama de Brahma. E essa é a mesma alma de Krishna, que no primeiro nascimento foi chamada de Krishna. Então, essa mesma alma passa por todo o ciclo, no seu 84º nascimento, torna-se Brahma. Então, Shiva, o Pai Supremo, entra no seu corpo e dá o conhecimento espiritual. Então, quando dizemos manteiga, são diferentes significados. A manteiga significa a essência do mundo todo. E quando Deus vem e dá a essência de todas as escrituras, de todos os Vedas, do Granth, do Gita, Deus fala o Gita. Ele fala o Gita, de fato, através da boca de Brahma, mas como as pessoas misturaram isso e colocaram o nome de Krishna. Então, como uma criança tão pequenina pode dar tal conhecimento espiritual, como é falado no Gita? Ele é chamado o príncipe do paraíso. E dizem que ele ficou mais velho, então ele se tornou o governante de Dwarka. Então dizem que Dwarka afundou debaixo do mar. Então há tantas histórias sobre Shri Krishna, mas qual é a verdade? A verdade é que Shiva, o Pai Supremo, e Brahma, a sua carruagem, o seu médium, e a alma de Brahma que se torna Shri Krishna no seu próximo nascimento, na Idade do Ouro. Então, toda essa biografia foi misturada. E é por isso que todo o ato divino que Shiva fez através de Brahma foi atribuído a Krishna. Mas Shri Krishna era uma criança. Ele não podia fazer nada disso. Ele era um príncipe. Por que ele roubaria a manteiga? Se o corpo dele nasceu numa família real, eles são ricos. Então, a criança nessa posição não tem que roubar nada, ele tem tudo, como ter uma colher de ouro na boca. Então, por que Shri Krishna teria de roubar? Então, ele não rouba a manteiga fisicamente, mas é a manteiga do mundo todo. O que estamos a dizer agora é que todo mundo hoje está a briga por todo lado. Então, o mundo vai de mal a pior e pior ainda mais. Estamos próximos a ver uma grande guerra, né, que pode ser a terceira guerra ou essa guerra do Mahabharata. E o Ser Supremo Shiva nos disse que a destruição dessa Idade do Ferro é inevitável, mas depois dessa destruição da Idade do Ferro, as pessoas pensam que vai haver aniquilação, mas isso nunca acontece. Nunca há uma aniquilação do mundo. A alma suprema e a matéria são todos eternos. E por isso o drama continua.
Aí, então, dizemos que há o ciclo de 84 nascimentos em 5.000 anos. Então, a cada 5.000 anos, esse ciclo se repete. Há 5.000 anos atrás, 5,000 years. a Shri Krishna estava a governar e agora ele voltará para governar. Então, ele trará o céu na terra. Então, a guerra do Mahabharata, que é inevitável, criará esse grande desastre, essa grande destruição, mas isso não significa que haverá uma aniquilação total. Algo permanecerá. Pessoas, né, algumas pessoas permanecerão e essas pessoas serão responsáveis para dar nascimento às divindades. Mas como é que essas pessoas se tornam divindades? É nesse momento onde as almas, na idade da confluência, reconhecem o conhecimento, estudam o conhecimento, purificam as suas vidas através do conhecimento de Shiva, a alma suprema, que é o professor supremo, o pai supremo e guia supremo, o amado, que é lembrado em todas as religiões como o pai incorpóreo. Porque dizemos Shiva? Shiva significa o benfeitor. Shiva significa o Todo-Poderoso. Shiva significa a verdade. Shiva significa o purificador. Significa a paz. A palavra Shiva tem tantos significados. E esse é o papel do Pai Supremo. Os fundadores de religiões lembraram-se. Então, ele vem nesse momento, ele veio, está a nos dar a essência de todas as escrituras. Então, quando falamos em manteiga, significa a essência de todas as escrituras, o conhecimento espiritual que está em todas as escrituras, como no Gita. Então, um grande erro aconteceu quando foi alterado o nome para, ao invés de Shiva, colocaram o nome de Krishna. Disseram que o Gita foi falado por Krishna. Gita é como a mãe e Shiva é como o pai. Krishna é o filho da mãe Gita, porque através do Gita, Shiva criou o novo mundo, a Idade de Ouro. E Shri Krishna foi o primeiro príncipe dessa Idade de Ouro, a primeira folha da nova árvore. Então, dizemos que por causa dessa grande mistura, esses erros que aconteceram, então é dito que Bharat não é mais o local de peregrinação, porque Bharat é de fato o local onde Deus vem e traz a Idade do Ouro para a Terra. Mas hoje, porque o nome do filho acabou foi alterado, né? Então é por isso que é dito que Bharat não é tão elevado hoje quanto deveria ser. Então, podemos dizer que as 3 biografias foram misturadas. Então, Shri Krishna, que é o príncipe do paraíso, brincava com as golpes e os golpes, que ele roubou. Como pode uma divindade que era tão elevada, tão sagrada, uma divindade tão pura, por que ele ia roubar roupa? Diziam que ele roubava a roupa das golpes. Por que ele roubaria a roupa das mulheres? Então, isso significa tomar a consciência do corpo, porque esse corpo é considerado como se fosse a nossa vestimenta. Então, a alma entra nesse corpo como se vestisse a vestimenta que fosse o corpo. Somos todos atores a desempenhar o nosso papel. Então, como o corpo é como uma vestimenta, então ficou lembrado isso, né? Que ele roubou a vestimenta. Mas então a alma ela entra nesse ciclo de nascimento e renascimento, mas ela nunca morre. Então ele não está a roubar roupas, mas Deus está a nos dizer para renunciar à consciência do corpo e nos tornarmos conscientes da alma. Ou seja, fique consciente de que você é um ser espiritual que usa esse corpo físico. Hoje as pessoas pensam que elas são
corpos físicos tendo uma experiência espiritual, mas não, somos almas, somos seres espirituais que estamos nesse corpo físico. E quando eu estou ciente de mim mesma, da alma que sou, eterna, imortal, imperecível, invisible soul, indivisível, invisível, uma alma num corpo físico, então eu posso me tornar consciente da alma. E quando somos conscientes da alma, então posso me tornar consciente de Deus. Eu, quando digo Shiva, Shiva significa uma luz, um ponto de luz divina. E assim como a alma é um ponto de luz divina, esse ser supremo também é um ponto de luz divina. Mas ele é supremo, supremo em todas as suas qualidades. E a alma de Shri Krishna toma essas qualidades do Supremo, mas o louvor de Shiva é diferente. Ele é louvado como o oceano de conhecimento, oceano de paz, oceano de amor, oceano de felicidade, oceano de bem-aventurança, autoridade toda-poderosa. E o louvor de Shri Krishna é virtuoso, 16 graus celestiais completos, completamente não violento, muito brincalhão, muito alegre, muito feliz, que vive a melhor das vidas que qualquer um poderia viver. Ele vivia nesse mundo paradisíaco e nesse mundo nada falta, tudo está disponível para as divindades. E ele foi o primeiro príncipe nascido. Então, como é que ele se torna Shri Narayan? Quando celebramos Janamastami, Shri Krishna, o nascimento. Então, sempre nos lembramos, eu vou me tornar como Shri Krishna. Mas como que eu vou viver com Krishna ao louvá-lo? Eu não posso ir para o mundo dele. Nós mostramos as fotos dele, de como na imagem ele chuta o mundo do inferno e tem nas suas mãos o mundo do paraíso. Então, esse mundo, em breve, será transformado. O céu não é algo que está lá em cima, o inferno não é algo que está lá embaixo. Céu e inferno estão nessa terra, mas de formas diferentes. Assim como noite e dia não coexistem, né? A noite e o dia eles são separados, então o céu e a terra eles não coexistem, não existem juntos nessa terra. Mas a idade do ouro é chamada de céu, onde vivem as divindades. São faladas em 330 milhões de divindades. Então, as divindades são a população da idade do ouro e da prata. Hoje nós temos mais de 7 bilhões que é a população da Terra, mas há 5 mil anos atrás a população desse mundo era 900 mil. Então, em 2.500 anos virou 330 milhões. Depois disso, foi se acrescentando a bilhões e bilhões e bilhões. Mas esses bilhões todos não vão viver na idade do ouro, então a destruição tem de vir. Então todos retornaremos ao lar das almas, até a alma de Shri Krishna, que agora está perfeita na região sutil, né? Dissemos que Brahma se torna Shri Krishna, mas antes disso, ele está na região sutil, esperando por nós nos tornarmos perfeitos, para que todos possamos ir juntos com a alma suprema Shiva de volta para o lar das almas. Então, do lar das almas, ele virá para a idade do ouro. Então, se você quer viver com Krishna, dançar com Krishna, conviver com Krishna, então temos de nos tornar como Krishna. Temos de nos tornar 16 graus celestiais puros, completamente virtuosos, completamente sem vícios, como Shri Krishna. Então, assim, apenas assim, poderemos entrar no seu reino.
Só se nos tornarmos como ele é que poderemos brincar com ele na Idade do Ouro. Porque de outra forma, ninguém vai brincar com tal príncipe, né? Só os príncipes e as princesas podem brincar com o príncipe. Então, ele foi o primeiro príncipe da Idade do Ouro, então somente os príncipes e as princesas brincavam com ele. Então, se você quer brincar com Shri Krishna, quer estar no mundo dele, temos de nos tornar como ele. E para isso, Shiv Baba, o Pai Supremo, através do médium Brahma, nos diz: agora lembre-se de mim. Lembre-se de mim porque nesse momento as almas têm tanto pecado sobre as suas cabeças, e é por isso que há tanta tristeza no mundo hoje, porque nos tornamos essas almas pecadoras. Cometemos tantos pecados na nossa vida, qualquer ação feita na consciência dos vícios, como a raiva, a ganância, o apego, a inveja, o ego, tudo isso se transforma numa ação pecaminosa. E isso nos torna infelizes na vida. Estamos a carregar esse fardo de tantos atos pecaminosos. Nós temos de acabar com todos eles se realmente queremos brincar com Shri Krishna, ou então entrar no mundo de Shri Krishna. Então, como podemos acabar com esses atos todos pecaminosos? Ao lembrar-nos do Pai Supremo Shiva. Ele disse: se vocês se lembrarem de mim, todos os seus pecados serão apagados e vocês retornarão a mim, retornarão comigo para o mundo das almas. Então, se queremos voltar com Shiva para o Lar Supremo e depois irmos para a Idade do Ouro, no reino de Shri Krishna, então temos de fazer isso, temos de nos tornar puros, temos de nos lembrar do Supremo, finalizar os pecados e não cometer mais pecado nenhum. Temos de nos tornar conscientes da alma, bons yogis, então apenas assim podemos nos tornar almas puras que vão para o mundo das almas. Então, Janamastami, aniversário de Krishna, nos convida a nos tornarmos como Krishna. E isso nos encoraja. Se você quer vir para o mundo de Shri Krishna, você tem de se tornar sagrado. Então, é uma forma de nos lembrar que Shiva, Pai das Almas, ele diz: se torne puro, se torne yogis. Tenham todos os relacionamentos comigo, lembrem-se apenas de mim, e somente quando vocês se lembram de mim é que vocês podem voltar a mim. Então, eu os enviarei de acordo ao mundo de Shri Krishna. Todos vocês podem experimentar o Janamastami de Krishna. E Shiv Baba está nos dizer que nós não estaremos sozinhos. Shri Krishna vai voltar nesse mundo, né, da Idade do Ouro, onde vai haver perfeição completa, prosperidade, felicidade na vida de todos. E todos nós nos tornaremos essas divindades da Idade do Ouro. Então, primeiro de tudo, eu tenho que parabenizá-los todos, que todos vocês estão inspirados em viver uma vida sagrada e pura. Então, nessa vida, nós acumulamos tantos atos puros, acabamos, né, com os atos pecaminosos. E agora seremos convidados, então, para brincar com Shri Krishna na Idade do Ouro. Então, obrigada, era isso que eu gostaria de contar para vocês a respeito desse significado espiritual de Janamastami. Om Shanti. Obrigada, Didi. Então, temos mais 15 minutos. Gostaria que você falasse mais sobre What is this golden age? Krishna vindo na Idade do Ouro. Então, muitas pessoas perguntam o que é de fato a Idade do Ouro, qual é a diferença para a Idade do Ferro, se você puder explicar um pouquinho mais. Então, a Idade do Ouro é a primeira idade do ciclo.
Dizemos que o ciclo é de 5.000 anos, no qual há 4 idades: a idade do ouro, a idade da prata, a idade do cobre e a idade do ferro. Essas 4 idades podem ser comparadas às 4 estações do ano. Temos a primavera, temos o verão, o outono e o inverno. Então, como elas mudam as estações, depois Então, depois do inverno, a primavera tem de vir. Então, a idade do ferro é comparada à idade do ao inverno, né? É muito frio, escuro, tudo seco, não é assim muito alegre, mas a primavera, então, significa alegria, felicidade, o verde, né? As coisas desabrochando. Há um grande contraste. Então, há um grande contraste também entre a idade do ferro e a idade do ouro, porque nunca há a aniquilação total do mundo. Esse mundo sempre permanece. Os 5 elementos são eternos, né? A terra, o fogo, a água, o vento, o éter. Então, esse é um drama eterno. E nesse drama, nós, almas, somos os atores que tomam esse corpo, que é feito dos 5 elementos, né? E então desempenhamos nossos respectivos papéis nessa peça do drama. A Terra é o palco do mundo, onde nós, a alma, somos os atores. Então, a alma é o ator e o corpo é a vestimenta. Então, temos de vestir, o ator tem de vestir essa peça para, então, desempenhar o seu papel respectivo. Então, Krishna é o primeiro príncipe da Idade do Ouro, e como ele obteve esse papel? Qual foi o karma que a alma de Krishna desempenhou, que fez com que ele se tornasse Krishna? A ação que ele fez é que ele pegou o conhecimento da alma suprema, tomou esse conhecimento e viveu fez da sua vida uma vida sagrada, pura, e ajudou outras almas com esse conhecimento. Ajudou outras almas a obterem a perfeição, para irem então para a Idade do Ouro. Então, a alma de Shri Krishna, quando ele desempenhou essas ações na vida passada, no final da Idade do Ferro, na vida anterior a ele ser Krishna. Então, quando a grande transformação acontece, uma pequena transição acontece a cada ciclo, da Idade do Ouro à Idade do Ferro, da Idade do Ouro para a Idade da Prata. Então, os graus celestiais vão diminuindo pouco a pouco, né? Da Idade do Ouro para a Idade do Ferro, para a Idade da Prata, são 2 graus, depois, gradualmente, a luz vai diminuindo. É como se fosse a luz da lua cheia, que vai ficando mais pequena, mais pequena, mais pequena, até que não há mais lua, né, que seria a Idade do Ferro. Então, é como se a luz da alma agora tivesse terminado completamente. E tudo, então, se tornou escuro. Então, a Kali Yuga, que é a Idade do Ferro, é comparada à noite mais escura. Então, muita tristeza, muito sofrimento. Então, na Idade do Ouro, é o oposto completo. Mas antes disso, no meio disso, há a Idade da Confluência, que é quando o rio e o oceano... Existe sempre a confluência, né, dos rios e do oceano na Índia. Isso é lembrado, né? Isso é a confluência dos rios. Então, essa é a confluência das idades. Só que essa confluência não pode durar para sempre, né? Então, o caos, o sofrimento, a falta de felicidade que existe nesse mundo, ela tem que acabar. E o novo mundo,
de felicidade vai começar. Mas para isso, é preciso desempenharmos ações elevadas, e a alma de Shri Krishna desempenhou essas ações tão elevadas. Por isso ele se tornou essa alma. Então, se queremos ir para aquele mundo da Idade do Ouro, temos de desempenhar essas ações elevadas. Nos tornarmos puros e sagrados, então poderemos viver lá com Krishna. Por isso dizemos que Shri Krishna virá novamente, porque o ciclo vai se repetir. Então, depois do inverno, a primavera vai chegar. Não pode ser primavera o tempo todo e também não pode ser noite o tempo todo. Então, o sofrimento, a escuridão, a tristeza, isso não durará para sempre. Haverá um novo começo. E esse novo começo é a Idade do Ouro. E é por isso que Shiv Baba diz: agora lembrem-se de mim, mantenha todos os seus relacionamentos comigo. Não lembre-se desse mundo velho, porque o mundo velho ele vai desaparecer. Não apegue o seu coração a algo que vai ser destruído. Não se lembre desse mundo velho mais. Não tenha apego a ninguém, a nenhum pertence ou pessoa desse velho mundo, porque não vai durar muito. Agora temos de estar de olho no mundo novo. É como se você estivesse vivendo numa casa velha e estivesse a se mudar para uma casa nova. Toda a sua atenção se dirige à casa nova. Ninguém fica se lembrando da casa velha, né? Você pensa como que eu vou fazer, como que eu vou mobiliar aquela casa, como que eu vou pintar aquela casa. Você só pensa na casa nova. A casa velha vai ser demolida. Então, da mesma forma, Shiv Baba diz: agora será o final da Idade do Ferro. Permaneça como um tutor de tudo que você tem. Tudo pertence à Alma Suprema, ao Pai Suprema. Você coloca tudo nas mãos dele, mas você utiliza de tudo como um tutor. Então você não terá nenhum apego com relação às coisas. A sua atenção irá apenas para a Idade do Ouro, que é para onde eu tenho de ir. Então, assim eu posso elevar a minha vida, me tornar puro. Então, ir para o Lar Supremo com o Pai e voltar para a Idade do Ouro. Era isso que eu queria dizer para vocês a respeito da Idade do Ouro. E agora, final da Idade do Ferro, Idade da Confluência. Então, minha irmã ficou um pouco confusa e perguntou para clarificar. Então, ela disse: eu entendi que a filosofia da BK é que não há deusas. Então, por que estamos a celebrar Janamastami e Shivratri? Estou confusa. Porque dizemos que Deus é apenas um. Quando falamos de Shri Krishna e Janamastami, estamos a falar de uma divindade. Divindades há muitas. 330 milhões de divindades. Divindades há muitas, mas Deus há apenas um. Então, as divindades podem ser chamadas de deuses e deusas. Por que não? Não é que não... Eles estão próximos de Deus, eles têm todas as virtudes de Deus neles, então podemos chamá-los, mas Deus como supremo, né? A alma suprema só apenas uma. Mas deuses com a letra pequena, deuses e deusas, sim. São almas humanas, né? São seres humanos, mas divinos. Então são as divindades, são almas puras, que tiveram essa conexão com a alma suprema, obtiveram todas essas virtudes da alma suprema, se tornaram virtuosas. E Shri Krishna é a primeira alma divindade dessa Idade do Ouro, né, pura. Então, deuses e deusas com letra minúscula são muitos, mas Deus com letra maiúscula. Então, é um só. Shiva, alma suprema, fonte suprema, Pai Supremo, professor supremo. Então, essas divindades se tornaram assim divinas ao lembrarem-se de Deus, de Shiva.
as suas vidas passadas. Então, Deus é um, divindades são muitas. Nós podemos nos tornar divindades. Nós fomos divindades, perdemos todas as nossas virtudes e agora somos humanos. Mas humanos, na verdade, têm divinidade dentro deles. E podemos conquistar essa divindade novamente, nos tornarmos divindades novamente. Por isso que dizemos adquirir a pureza, a paz, que a paz é a religião da alma. Eu não estou apenas a adquirir essas virtudes, mas somos essas virtudes. Então, Deus está a nos lembrar dessa consciência, de que nós voltaremos a nos tornar divindades. Então, espero que tenha ficado claro. Então, algumas perguntas sobre as disciplinas e rotinas com relação a Brahma Kumaris. Minha irmã, então, pergunta, quando vão para as aulas de manhã, é dito Murli, que significa a flauta. Então, nós vamos ouvir a flauta que Krishna tocava, porque é chamado de Murli. Então, diziam que Krishna tocava a Murli, que é a flauta, e essa flauta, então, encantava, essa música encantava as gopis e os gopis, mas não é a música. Música é música, qualquer pessoa tocar uma alma, mas essa é a flauta mágica do conhecimento, porque é uma flauta mágica do conhecimento. Esse conhecimento, então, é o conhecimento que Shiva dá através de Brahma, é como se fosse música. Então, é a música do conhecimento. Gita, Gi significa música. Então, é a música para a alma. Ela é tão envolvente, tão agradável para a alma, traz essa experiência de alegria. Então, a Murli significa conhecimento. Então, todas as manhãs, o que nós ouvimos são as versões de Deus que Shiv Baba falou através do médium Brahma. E chamamos disso Murli, que são as versões divinas, as versões de Deus, do conhecimento. Conhecimento do eu, conhecimento do Supremo, conhecimento dos três mundos, conhecimento do passado, do presente e futuro, do ciclo do mundo, conhecimento do nosso lar, conhecimento de tantos assuntos espirituais, dos quais éramos ignorantes até antes disso. Então, quando adquirimos esse conhecimento espiritual, abre-se o terceiro olho, o olho espiritual do conhecimento. Então, a Murli é a flauta do conhecimento. O conhecimento é como música para nós. Uma forma simbólica disso isso é simbolizado com Shri Krishna tocando a flauta. Por isso é dito, a biografia de Shiva, de Brahma e de Krishna ficou toda misturada. Então, sim, Krishna, com certeza ele tocava uma flauta, ele gostava de música, né, na Idade do Ouro. Mas não só Shri Krishna, todas as divindades, ele não é diferente dos outros, mas não é só a alma que encanta a alma, isso é bom para os ouvidos, mas a verdadeira flauta do conhecimento de Deus, né, que fala através, então, de Brahma. Então, é a flauta do conhecimento, a Murli mágica do conhecimento. E por isso é que nós vamos correndo para os centros, ouvir as Murlis, e não só nos tornamos pacíficos internamente, mas também nos tornamos poderosos e capazes de nos transformar a nós mesmos e nos transformarmos nessas divindades. Então, a próxima pergunta é também sobre uma disciplina Brahmi.
Então, os irmãos e irmãs Brahmins são muito... São atraídos, as pessoas se atraem pelos broches, pelos pins que eles usam. Então, alguns usam Shri Krishna, né? Então, ela quer saber qual é a diferença, qual é o significado dessa medalha. Então, essa medalha que eu tenho é a medalha dos professores. Quando nos tornamos professores, começamos a viver nos centros, então ganhamos essa medalha de Lakshmi Narayana. E os irmãos ganham a medalha de Krishna, porque os irmãos gostam de pensar que são como Krishna. Então, para as irmãs Lakshmi Narayana, que é a nossa meta e objetivo, né? Um homem pode se tornar Narayana, a mulher pode se tornar Lakshmi, então é o nosso objetivo, nós temos de nos tornar isso. Então, Brahma se torna Vishnu, que é a forma conjunta de Lakshmi Narayana. E Lakshmi Narayana são os primeiros imperadores da Idade do Ouro. E a forma criança, né? Shri Krishna é a forma, então, de criança de Narayana. É por isso que, né, existe essa imagem. Para os irmãos é Krishna. Cada um pensa, para que cada um pense, eu tenho que me tornar puro como Krishna, totalmente virtuoso, como Shri Krishna, né? Então, é a medalha dos professores. E as irmãs são os professores, são as professoras que dão conhecimento, os irmãos ajudam, né, dão auxílio. Mas, principalmente, são as irmãs que são as professoras, as Kumaris. Apesar que temos irmãos também que são professores, dão aulas, mas, principalmente, são as irmãs que dão aulas e administram centros. Então, essa é a medalha que nós ganhamos, como se fosse agora, eu tenho, né, a medalha, o direito de ensinar, porque compreendi o conhecimento. Então, ele pergunta, então, os irmãos que têm a medalha de Krishna não podem dar o conhecimento? Sim, eles também podem. Mas é um papel, as irmãs e os irmãos têm papéis diferentes a desempenhar. Os irmãos têm muitas habilidades, então eles são a mão que ajuda as irmãs. Mas as aulas, dar o conhecimento mesmo, passar o conhecimento, em maioria é para as irmãs. Os irmãos também dão conhecimento. Mas os irmãos ficam mais na parte de ajudar, trazer as almas, então as irmãs dão conhecimento. Eles trazem as almas e elas dão conhecimento. Então, esse é o trabalho das irmãs. Os irmãos têm o próprio trabalho deles a desempenhar e as irmãs também têm o próprio trabalho delas. Então, uma outra pergunta. Você mencionou que Krishna não rouba, então, a manteiga e não rouba a roupa das gopis. Outro mito é que eles têm 108 rainhas. Ele tem só Lakshmi como sua esposa ou ele tem 108 esposas? Então, isso também é um grande mito, né? Como é que um Shri Krishna... Ele nem era casado, Shri Krishna. Como é que ele poderia ter tantas esposas? Quando ele se casa, ele se torna Narayana. Então, o nome Krishna deixa de existir. Então, dizemos que na idade da confluência, Deus passou o conhecimento para nós. E aqueles que se tornam perfeitos nesse conhecimento, aqueles que passam com honra nesse conhecimento, são apenas 108. Então, por isso que dizem que Shri Krishna tinha 108 esposas, no sentido que esses 108 passam com honra, né? Que passam com uma bolsa de estudo, são muito próximos de Shri Krishna. E é por isso que dizem, então,
das 108 esposas de Krishna, mas não é de fato 108 esposas. Dizem que ele roubou essas esposas, que significa como as almas hoje estão sob o domínio dos vícios, Deus protege, né? Então tira as almas desses vícios, desses demônios, né? Ao nos dizer, eu sou professor, sou seu professor, seu pai, seu irmão, né? Ao termos todos os relacionamentos com Shiva, então eles misturaram esse relacionamento com Krishna, ter as esposas. Ele não tinha nenhuma esposa. Krishna era apenas um jovem. Só depois de casar é que ele se tornou Narayana. Então ele não era mais Krishna, ele era Narayana. Então outra pergunta no chat. Nenhuma outra organização espiritual nos fala sobre a destruição. A Brahma Kumaris é muito famosa por mencionar a destruição do mundo. E agora o irmão está a dizer, nós estamos a ver o Covid e estamos bem desesperados e vemos que a destruição pode estar a caminho. Então você pode nos falar sobre isso? Então, Shiv Baba nunca nos deu a data da destruição, ele só diz que pode acontecer a qualquer momento, mas nós não estamos prontos, esse é o problema. Estarmos prontos, a destruição não está longe. Todas as preparações para a destruição já estão aí. Não é que elas não estão prontas. Se você olhar para a América, a Rússia, se eles apertarem o botão, a destruição pode começar. Mas não só. Não é uma grande coisa a destruição. Shiv Baba diz, vocês têm de estar prontos para a idade do ouro. Assim como vocês estão a viver numa casa antiga e a casa nova está ficando pronta, você quer destruir a casa velha. Você não pode destruir a casa velha enquanto a nova não estiver pronta. Então, assim que a nova estiver pronta, então você vai demolir a casa velha. Então, o Shiv Baba diz, vocês têm de estar prontos, vocês têm de se purificar, terminar com todas as ações pecaminosas, ter essa bolsa de estudos, né? Ganhar essa bolsa de estudo e entrar nesse rosário de 108. Essas almas, 108 almas vitoriosas. Então, quando vocês estiverem prontos, a destruição vai acontecer a qualquer momento. Pode começar agora mesmo. O mundo pode ser destruído agora. Mas não vai acontecer tão rapidamente porque nós ainda não estamos prontos. Quando estivermos prontos, então ela vai acontecer. Está nas nossas mãos. Great. We have many questions about Então, muitas perguntas sobre o que é ensinado na Brahma Kumaris e o que é falado no caminho da devoção. Então, nas escrituras é dito que Krishna vem na idade do cobre, e aqui dizemos que Krishna vem na idade do ouro. Relacionado a isso é Krishna como vem na idade do ouro. Então, como é que Sudama, que era um amigo, ele é pobre porque ele deveria ser rico? Então, é uma confusão entre o que é dito nas escrituras e o que é dito pela Brahma Kumaris. Então, foi o que eu disse, as biografias de Shiv Baba, Brahma Baba e Shri Krishna foram misturadas. Então, Deus vem na idade da confluência. Shri Krishna, se Shri Krishna viesse no final da idade do cobre, depois da idade do cobre vem a idade do ferro. Então, o que Shri Krishna vai fazer na idade do... Dizem que ele é a encarnação de Deus, então ele vem para destruir o mal, mas depois disso o mal ainda está maior na idade do ferro. Então, se Deus viesse no final da idade do cobre para destruir o mal e depois na idade do ferro, o mal está maior ainda, então como podemos dizer que ele destruiu o mal? Ele tem que vir no final da idade do ferro. Então, somente assim ele pode trazer a idade do ouro.
Então é Shiv Baba que vem no corpo da vida passada de Shri Krishna, ou seja, de Brahma Baba. Então dá o conhecimento e estabelece a Satyuga. A idade do cobre não é o momento onde Deus vem, nem ele vai finalizar as nossas ações pecaminosas, porque isso tudo ainda vai acontecer na idade do ferro. É somente quando a noite termina que o sol então começa a nascer. Então, quando Deus vem para a Terra, então é o final da idade do ferro, e ele só vem uma vez no ciclo, e não a cada idade. Porque a cada idade, a cada troca de idade, é uma queda. Então, Deus não vem para nos trazer uma queda, ele vem apenas para nos elevar, e isso só acontece no final da idade do ferro. Então, na idade do ouro, não tem nada desses demônios das escrituras, Kans, Putina, nada disso existe na idade do ouro. Então, Deus destrói todos esses demônios da idade do ferro. Não é Krishna que mata o demônio, né? Mas sim a alma de Krishna no seu último nascimento. Então, ele mata todos os vícios que são esses demônios, e então ele se torna Krishna. Então, tá aí a confusão entre as três biografias, de Krishna, Brahma e Shiv Baba. Então, temos que compreender quem é Deus, quem é Brahma, quem é Krishna, como Deus criou o novo mundo. E como ele fez tudo para nós. Então, onde entra Sudama nessa história? Quem é Sudama? Ele é um homem pobre? Sudama também é nessa hora da idade da confluência, porque muitas almas vêm para o centro e elas são assim pobres, não são ricas. Então, mesmo se elas são ricas, não significa que elas não podem se tornar ricas. Então, dizemos, nessa época, se você ajudar com qualquer moedinha, você pode conquistar o seu palácio na Idade do Ouro. Porque são as almas que vêm, que ajudam fisicamente, com o corpo, com a mente, com a sua riqueza. Mas se alguém ganha, 100 rúpias só, e ele dá 1 rúpia para a organização, para essa organização, outro, então, ganha 1000, e ele dá 10 rúpias. E o outro vem e ganha 10.000 e ele dá 100 rúpias. Essa 1 rúpia, 10 rúpias, 100 rúpias. O retorno disso pode ser o mesmo. Porque tem um que é pobre, o outro já ganha um pouco mais, o outro mais ainda, mas o retorno é o mesmo. Então, Sudama, dando esse punhado de arroz para Krishna, não é uma história da Idade do Ouro. Na Idade do Ouro, ninguém é pobre. Mas é nesse momento que damos a Shiv Baba aquilo que nós temos, da forma que podemos ajudar, seja uma ajuda monetária ou física, ou qualquer tipo de ajuda, de cooperação para estabelecer a idade do ouro. Então, quanto mais ajudamos, maior é o nosso status na idade do ouro. Então, essa história é agora, quando nós nos tornamos filhos de Deus e ajudamos nessa tarefa de estabelecer a idade do ouro. Então, na idade do ouro, nos tornamos como Krishna, viver num palácio. Então, essa história de Sudama, dar um punhado de arroz e ganhar um palácio. Então, é dar a sua contribuição na tarefa de Deus e conquistar um status elevado na idade do ouro para o futuro. Então, eu dou
Não é fisicamente, né? Você dá o punhado de arroz e ganhar um palácio. É algo simbólico. Então, a última pergunta, muito profunda. A idade do ouro começa quando Lakshmi e Narayana começam a governar? Então, se sim, então Radha e Krishna nasceriam de pais ainda não puros na idade anterior. Então, Radha e Krishna, sim, são almas. Os pais de Radha e Krishna são almas muito yogis, que são capazes de dar nascimento através do poder do yoga, são as almas do grupo avançado, deixaram o corpo num estado muito elevado, então podem agora dar nascimento às almas de Radha e Krishna. São almas yogis, que são capazes de dar nascimento através do poder do yoga. Na idade do ouro, todas as almas nascem através do poder do yoga. Então, os pais de Radha e Krishna são da idade da confluência, e então Radha e Krishna dão início à idade do ouro. Então, uma pergunta rápida: Krishna já nasceu? Ele perguntou. Ela disse: ainda não, que a alma de Brahma vai se tornar a alma de Krishna. E Brahma Baba está na região sutil, ele tem que voltar ao mundo das almas e então Krishna então ele nascerá como Krishna. Então ele está lá à nossa espera para nos tornarmos completos, para que possamos voltar juntos. Então ele não nasceu ainda. Então obrigada por responder pacientemente as nossas perguntas, que muitas podem parecer assim um pouco tolas. Não, imagina, foram ótimas. E agora o Dr. Ashok. Então agora vai falar o Dr. Ashok. Tá. Meeting you after a long time. Então, bom vê-lo depois de tanto tempo. Então, estive fora de Madhubã nos últimos 18 meses, mas eu tenho visto a todos os dias, não é? Você agora é onipresente. This was like a freshness of a morning air and very inspiring. It had also the Então, foi muito você como um sol que entra no coração de todos. Foi muito refrescante ouvir tudo isso. Eu acho que Janamastami e a Idade do Ouro é algo que Shiv Baba tem explicado para nós, né? Sempre que temos de estar prontos para ir para a Idade do Ouro. Ainda me lembro da primeira aula, quando eu vim, em 1999, foi você quem deu em Madhubã. Eu então ainda me lembro desses dias maravilhosos, quando tudo era tão novo para nós. E acho que tudo permanece da mesma forma, bela e inspiradora. Então, agora a irmã Cláudia, de Vancouver. Hello, Claudia. Om Shanti. No sound, no sound. No, it's okay. Yeah, now it's fine. Yeah. Ok. Om Shanti. Então, Om Shanti. Muito bom tê-la aqui novamente. Somos muito sortudos aqui em Vancouver por tê-la aqui falando sobre Janamastami. Você já esteve a falar sobre Raksha Bandhan e agora sobre Janamastami. Então, eu sempre me lembro quando você esteve aqui em Vancouver, nos visitando, então eu conversava com você, fazia tantas perguntas After Krishna is born, sobre depois de Krishna nascer, quanto tempo vai
vai passar até a coroação, né? Então, esse tempo, esse momento até a coroação, ainda chamamos isso de idade da confluência? Yeah, because actually, what happens Sim, porque de fato o que acontece no calendário, so whenever an emperor comes, the king a idade do ouro começa quando o imperador Narayan começa coins start. a reinar. Então, quando Krishna ainda é criança, é o pai dele que é o imperador. The calendar Então, um novo calendário é estabelecido, sorcerers of sin, no? So that is an o calendário Karmatiti, né, daqueles que conquistaram o pecado, é um novo calendário, so that's the beginning. começa quando Shri Krishna é o imperador Narayana. Time come on the sea. Mas Shri Krishna é a primeira divindade, Morning, o primeiro ser puro, né? day, É de manhã, mas ainda não é dia. Ela está dizendo que esse momento, né, de quando ele nasce até a coroação, não é completamente o dia. O dia completo é quando Lakshmi Narayana assumem. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. So thank you so much, Dr. Mehta and Sister Claudia, and also Sister Então, Shila. obrigada, Thank you so much Dr. for Mehta, always being there. Sister And Shilo, Irmã Cláudia. announcements for Então, vou fazer os anúncios para os which we have, próximos and then we'll go in the meditation eventos session with you. e depois vamos meditar. So for all the participants, as you all know, we go ahead with our regular series. The next talk would be as we patiently saw how Didi answered questions. So tomorrow we have with Então, us another amanhã who temos is a very senior brother, the director of o irmão Brahma Charlie, Brother Charlie. Charlie Hogg da Austrália, Patience. So we are taking this very Out- closely. It's Sunday. falando sobre a paciência, ele que é uma corporificação da paciência, assim como a Sister Shilo, que respondeu pacientemente todas as nossas perguntas. Brace yourself and please attend it. Very sweet brother will be mentioning. Então, vai ser falado sobre a paciência. I'll just go back one slide again. We started this since last time with Brother Eric. So it's all the brothers now coming in succession. So it was Brother Eric who started on purity. Então, o último valor foi a pureza, que foi com o irmão Eric. Então, vai ser uma trilogia de irmãos a compartilhar conosco, né? Episódio 22, no dia 18 de setembro, vai ser o irmão Brij Mohan, que vai falar sobre o sucesso. Vocês podem nos contactar através do e-mail ou do site que está na tela. I'll pass it on to Didi for the closing meditation. She always does. Então, agora vamos fazer a meditação final. Yeah, so it's 12 hours, yeah. Yeah. So just to rectify, I mean, hope I understood what Claudia sister said. So just 12 hours from now, it's the evening time for you on the west coast of US and Canada. So make sure you join for that. Yeah, thank you. So Didi will play some soft music in the background for the meditation as well. That's okay? Yeah. Yeah, okay.
So thank you so much, Didi, once again. And Anu sister, over to you for the last closing things, if you have anything. Yeah. I think that was really beautiful. Thank you so much, Shilu Didi. It is so amazing. Like Sister Claudia said, we feel you are here with us in person, and No, I'm sure we all will be. when I see Anuben and her husband, I remember Baba said the other day that many scientists will come to you. At that moment, I remembered Anuben and her husband. They're scientists too, no? So how Baba had scientists in knowledge. There's so many, and Anuben and her husband, lucky husband, they are an example for us. How you will be able to really bring golden age, scientists. So I was just remembering Anuben. So humbling. Thank you so much, Shilu Didi. Yeah, Baba says that, but we all have that. So it's so beautifully you have explained, and we are all waking up to Baba's knowledge. So Kashi Bhai, sorry, I've just spotlighted. If I don't know, he's there on the. I have spotlighted him, but we can't see him. Anyway, that's fine. that's okay. Drama, yeah. Okay. Thank you, Didi. Om Shanti. Okay. Thank you.